Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Queridos irmãos e irmãs, este santo evangelho de hoje nos traz esta realidade em que Jesus é questionado por algumas pessoas, até confundindo ele como alguém que age, por força do demônio, expulsando demônios, ou coisa assim. Nós ouvimos na primeira leitura da carta aos Gálatas que, por meio da fé, muitas pessoas se tornaram filhas de Abraão. Graças a esse testemunho paternal de Abraão, crendo em Abraão, as pessoas se tornaram filhas desse patriarca. E o texto diz que por meio de Abraão serão abençoadas muitas nações. A bênção caiu sobre o povo porque acreditou em Abraão, porque teve fé em Abraão. Abraão que foi um homem de fé, um homem que saiu lá de Ur dos Caldeus, sem ter um GPS ou mapa ou coisa assim semelhante, simplesmente obedecendo à voz de Deus, à palavra de Deus, ele então se torna cumpridor de uma promessa e pai de muitas nações na fé. Tudo isso porque as pessoas acreditarem em Abraão. E está aqui o elemento faltoso no evangelho de hoje. Essas pessoas que confundem Jesus com o demônio é porque não têm fé em Jesus. Não creem em Jesus como os antepassados acreditaram em Abraão. Não creem sequer nas obras que Jesus realiza, no seu testemunho. Por isso vão confundi-lo. E Jesus vai dizer que é pelo dedo de Deus, é pelo poder de Deus que ele expulsa demônios. Como que lembrando a primeira leitura da carta aos Gálatas, que nos recorda que não é a lei que nos salva, mas é o dom da fé. É a fé que nos salva. Porque a fé vem da presença do Senhor em nós, do Espírito que habita em nós. De quem de fato experimentou o amor de Jesus, que foi capaz de dar a sua vida por nós no mistério da cruz. Depois Jesus conta esta parábola do homem forte, que guarda, vigia sua casa, como que lembrando o ladrão, o diabo, o demônio, que infelizmente se revoltou contra Deus e habitou no mundo entre nós, tentando os homens, tirando a fé dos homens, confundindo os homens. Mas Jesus fala que quando chega um homem mais forte que o diabo, que o demônio, ele então é capaz de tirar o seu poder, tirar a sua armadura, para lembrar que Jesus é este homem mais forte, que tem poder sobre o demônio, sobre os espíritos maus, tal qual ele no início do evangelho de hoje expulsa um espírito mau de uma pessoa possuída. Mas é interessante no final do evangelho que Jesus diz que esse demônio expulso, o demônio expulso do nosso coração, do mundo, vai ficar vagando por aí. E como ele não encontra às vezes um lugar para habitar, porque no coração do homem justo está Deus, ele então, olhando para a casa onde ele anteriormente habitava, limpa e bem arrumada, ele quer voltar e com mais 7 outros espíritos impuros. Interessante, meus irmãos, porque nós somos chamados nesse sentido a perseverar na nossa fé e vida cristã. Porque quanto mais próximos de Deus, quanto mais limpa a nossa casa interior, mais o diabo quer se aproximar de nós. Aqui nós cristãos deveríamos ser mais complacentes com aquelas pessoas que às vezes caem no pecado, porque o diabo atenta quem
está próximo de Deus. É esse que Ele quer derrubar. É esse que Ele quer para si. Não aqueles que já jogam no seu time. E às vezes nós não entendemos isso e não perdoamos essas pessoas. Enfim, hoje um motivo muito especial traz os meus pais aqui nesse santuário, minha família, porque amanhã meus pais vão comemorar os seus 50 anos de matrimônio, né, no dia de Nossa Senhora Aparecida. É uma alegria muito grande tê-los aqui presente nesse santuário, porque todos os dias meus pais acompanham a missa aqui do santuário, né? E quando eu estou celebrando missa, eles ligam para mim para dizer: olha, hoje foi o padre fulano de tal, o bispo fulano de tal que celebrou. Por isso hoje tenho a alegria de tê-los aqui, nessa missa que eles participam todos os dias, para poder celebrar, né, no santuário da vida, o dom do matrimônio. Eu só quero dizer, nessa brevidade de tempo, em nome do meu irmão Marcos, que está aqui também, os meus sobrinhos, a Gabriela, o Antônio Marcos e a Maria Emília, que nós temos o melhor pai do mundo e a melhor mãe do mundo, né? Olhando para esse mundo de hoje, onde as pessoas às vezes não experimentam o amor verdadeiro de pai e de mãe, eu e meu irmão e meus sobrinhos sabemos muito bem que eles são capazes de fazer tudo por nós. Nos tratam ainda hoje como se fôssemos crianças. Nós que deveríamos cuidar deles e eles que ainda cuidam de nós. Então a alegria desses 50 anos de matrimônio é a alegria de um pai e de uma mãe que viveram profundamente esse matrimônio e que são para nós verdadeiros pais, e por isso nós agradecemos nesse dia de hoje. Então muito obrigado meu pai, muito obrigado minha mãe, que Deus abençoe vocês cada dia mais.